Então, sejam todas bem-vindas. Aqui é a Flaviane Dutra e aqui eu ensino vocês, mães, a montarem sua loja infantil em casa e faturar 5.000 ou mais. E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo dessa live, pode colocar aqui embaixo que no finalzinho a gente responde as perguntas de vocês. E hoje o tema que eu trouxe para nós conversarmos é como se planejar para sair da CLT e montar sua loja infantil em casa. Se você aí trabalha de carteira assinada e quer saber como que você vai fazer essa transição aí da sua carteira assinada para montar sua loja infantil em casa, é sobre isso que nós vamos falar. Então fica com a gente até o final dessa live. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Angelina Nogueira. Ela que é fundadora do Instituto Cuidar, é coach e terapeuta em constelação sistêmica. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela para ajudar vocês aí nessa transição. Seja muito bem-vinda, Angelina. Obrigada, Flaviane. Bom dia a todos, né, e a todas que nos acompanham. E hoje, como você falou, com o coach e a terapia de constelação sistêmica, isso desde 2018. E o que é o meu trabalho, meu objetivo? É ajudar as pessoas e empresas a cuidar daquilo que elas têm de melhor. E o que é esse ter de melhor? No caso da empresa, os seus colaboradores. E no caso da pessoa, ela mesma, né? Fazendo um trabalho de autoconhecimento, de planejamento de carreira, para que eles possam ter melhores resultados, alcançar novos voos, ter a coragem realmente de entender onde estão e onde querem chegar. E aí a gente tem todo um planejamento, um passo a passo para conduzir todo esse processo de mudança. Então é isso que eu venho fazendo nesses últimos 2 anos. E aí conta para nós como que foi essa transição. Você já trabalhou, né, de carteira assinada e como que você conseguiu fazer essa transição? Foram só 25 anos de CLT. Não. Então, para a gente contar um pouquinho assim, nesse pouco tempo, né, resumir esses 25 anos, eu falo assim que a gente vem de uma cultura e de uma criação onde a gente cresce e a gente entende que a gente precisa estudar, fazer uma boa faculdade. De repente você faz um estágio e consegue por meio desse estágio se efetivar. E a partir daí você faz uma carreira profissional. Uma outra opção que a gente tem é a pessoa fazer uma faculdade, de repente ela investir em estudar para concurso, conseguir uma carreira pública que traria para ela uma segurança, uma estabilidade maior. E a gente acaba desenvolvendo isso no decorrer do tempo, é meio que automático, né? Você vê, e antigamente a gente tinha também a opção assim, ó, muitas pessoas escolhiam uma carreira em função da própria família. O que que meu pai faz, eu também vou seguir aquele caminho. Ou então, meu pai já tem uma empresa, ele já tem um comércio, e eu, como filho, me vejo na obrigação de dar sequência aos negócios da minha família. E nunca que a gente parava para pensar assim, o que que eu gosto de fazer? O que é meu talento? O que eu amo? O que eu faria que eu me sentiria feliz? E aí acaba que nesse modelo, muitas vezes a gente se sente em uma fase da vida meio que dentro de uma gaiola. Porque você tem regras, estabelecem como que tem que ser e você vai seguindo. E ainda tem uma outra possibilidade que é assim, ó, eu fiz essa faculdade porque foi o que eu tive condições de fazer, foi o que me foi permitido. Né? E tudo isso é importante. Só que o mais importante é quando a gente descobre que realmente a gente está dentro de uma gaiola, com regras, com o que a sociedade nos coloca, mas ela está o tempo todo com a portinha aberta. Então, só depende de mim querer alçar novos voos, querer sair, porque não nos era ensinado, e principalmente na minha época, que empreender era possível e que isso poderia ser uma carreira. Muito pelo contrário, eu tinha que buscar a estabilidade de uma carteira assinada, de ter um fundo de garantia, de ter um seguro-desemprego caso eu ficasse desempregado. Então, a gente buscou muito essa segurança por muito tempo. E quando eu percebi que a porta dessa gaiola estava aberta e que eu poderia alçar novos voos, isso é importante, mas ao mesmo tempo eu não posso simplesmente pular. Porque se eu saio sem me Exatamente. preparar, e aí eu vou levar um tombo às vezes muito maior. Então vocês vão perceber, sim, que aconteceu isso comigo também numa determinada fase. Então, nesses 25 anos, eu tive, por exemplo,
grande experiência, né, que eu valorizo, e eu falo que tudo isso foi uma escola. Foram 3 anos aprendendo rotinas administrativas. Eu trabalhava numa empresa de construção civil, não é, né? E aí eu aprendi tudo sobre financeiro, contas a pagar, contas a receber, admissão, rescisão, todo o fluxo de atividades que envolvia, né, aquele empreendimento. E foi uma experiência muito valiosa, porque eu aprendi muito a como ser organizada, a cumprir prazos, a fazer tudo certinho, não podia ter nada errado. Então, isso me ajudou muito na minha formação. E quando eu estava com quase 3 anos de empresa, eu já estava fazendo um curso de informática, porque foi naquela época que chegou os programas da Microsoft, né? Windows, Word, Excel, e eu Olha, trabalhava contando a também com idade DOS. aí, hein, gente? Ah, não tem problema não. 25 anos, são 25 anos, né, de trabalho. E aí eu estava na metade do Word e um colega meu de sala de aula trabalhava numa escola de informática, dava aula e ele falou assim, olha, tem uma vaga lá. Você não quer se candidatar, tentar, né, pleitear alguma coisa? E era na área de vendas. Então você imagina o seguinte, eu trabalhava 3 anos com administrativo. Aí me surge uma oportunidade para vender cursos de informática. E o que que me tentou naquela oportunidade? A oportunidade de crescer em conhecimento, né? Quando eu participei do processo seletivo, fui aprovada e entrei na empresa, a minha atração foi realmente pela oportunidade de aprender mais. E isso vem permeando a minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de buscar conhecimento, de estudar, de aprender mais. Isso me atrai. Desafios. Desafios me motivam. Então, quando eu entrei na empresa, era um tipo de venda diferente, porque eu ia vender um serviço. Né? Então, e aí eu fui aprender todo aquele processo no sentido de ter uma técnica, de ter passos, de entender o que era o cliente, o que era o perfil, de ter metas estipuladas. E eu falo assim, foram 4 anos. Né? Uma parte desse período eu trabalhei muito com a venda pessoal. Então, eu recebia as pessoas, e eu ia explicar o que a gente tinha para oferecer, eu ia apresentar a escola, eu ia falar sobre aquilo, e eu amava isso. Né? Peguei situações onde você chegava, tinha um cliente no atendimento extremamente nervoso, e aí você recebia aquele cliente, você entendia, você ouvia o lado dele, a verdade dele, e depois mostrava aquilo que você tinha para oferecer. E na maioria das vezes eu conseguia converter esse prospectante, né, fechado. Então isso me trazia muita realização, né, nesse processo. E aí E depois aí houve um mostra período. que para vender precisa de técnica, né? Precisa de técnica, precisa de curso, como eu fiz curso, viu, nesse período. Precisa saber E ouvir a o gente cliente, treina, né? precisa saber ouvir o cliente. E aí houve um processo de transição no mercado onde as pessoas não procuravam tanto pessoalmente mais a escola para comprar o curso. E aí a gente foi migrando o processo de vendas para começar também a fazer o telemarketing, a ir até o cliente por meio do telefone. E aí eu trabalhei mais um período, mas eu vou te falar com toda sinceridade, eu não gostava. Eu tinha uma meta de 40 ligações por dia, eu fazia, entrava em contato, eu conseguia bater minhas metas, mas sabe quando você não está satisfeito, não é aquilo? E aí eu tive uma oportunidade muito grande de migrar para a área de ensino. Né, ia trabalhar no desenvolvimento de um conteúdo de curso, porque eu já fazia faculdade também, minha graduação é em matemática, e aí eu, dentro de tudo que eu aprendia na questão da didática, do ensino, eu pude aplicar o desenvolvimento de alguns conteúdos para a gente trabalhar o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens do ensino médio. E aí nós tivemos muitas turmas. Então foi a minha primeira experiência com a sala de aula, com o ensino, com estar com o aluno, e aí eu me realizei. Amei aquele trabalho. A partir daí eu fui para os cursos de informática, para os cursos administrativos, corporativos. Comecei a Que trabalhar eu com acho que eu fui sua aluna empresas. em uma deles, muito jovem. Plena, né? Sim, participou. E foi uma fase muito boa, realmente, assim, de crescimento, porque isso me ajudou a aprender a me posicionar, a falar, a estar à frente, a interagir com as pessoas. Por isso que eu falo que é uma escola, né? A gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração para todas as oportunidades que nos são colocadas, né? E fazer da melhor maneira. E aí, nessa altura, eu já estava fazendo uma pós-graduação em informática e me despertou muito o interesse pelo ensino à distância. E já vendo uma tendência de mercado. Então, assim, eu era meio inquieta, né, em questão de conhecimento. E aí eu participei de um outro processo seletivo numa empresa que trabalhava justamente com o desenvolvimento de cursos online.
Foi muito difícil deixar esses 8 anos, né, nessa escola. Eu falo que eu cumpri um aviso prévio com o meu coração na mão, que em relação a sentimento, amor pela equipe, eu já liderava a equipe de ensino, já estava à frente desse processo e também da equipe de vendas. Não foi fácil. E aí eu fui para esse novo desafio, 10 anos. Então, assim, são ciclos de 3, de 8, de 6 anos, né, a cada empresa. E nesses 6 anos eu aprendi muito sobre o desenvolvimento de treinamentos, mais focado no ensino à distância, que também é uma coisa muito diferente do que a gente já tem hoje, pela evolução que nós É, passamos, né? E aí nessa empresa eu tive a oportunidade de novamente voltar a trabalhar um pouco com vendas, porque eu passei a visitar clientes em muitas regiões do país, levar o que a gente fazia, fechar contratos com essas empresas para que a gente pudesse atuar tanto montando uma universidade corporativa, quanto dando subsídio por meio dos treinamentos. Então foi uma fase de muito crescimento, muito desafio, mas foi muito importante, né, para o meu amadurecimento, para perceber, porque uma coisa que eu vi era assim, era uma empresa pequenininha e que queria alçar novos voos. Eu não tinha tanto conhecimento, mas eu fui tentando, buscando informação, a minha rede de contatos, olha, eu preciso fazer um contrato tal para uma empresa, como é que eu faria isso? E alguém me ajudava daqui, ajudava dali, e as pessoas foram realmente apostando naquilo que eu fazia. Mas aí chegou mais ou menos 2011, porque assim, você passa um período onde você aprende muito, você cresce muito, mas de repente você quer algo mais. E como eu falei, nunca era só a parte financeira que me atraía. Na maioria das vezes, quando eu troquei de uma empresa para outra, foi menos. Mas foi vislumbrando, realmente eu dava um passo atrás para poder pensar lá na frente no que eu poderia ganhar em questão de conhecimento, de bagagem, de experiência. E aí automaticamente o salário vinha junto, né? Mas no primeiro momento a atração não era o salário. E aí em 2011 eu comecei a trabalhar a questão da ideia de ser autônoma, de ter um empreendimento. E conversando muito com meu irmão, foi aonde que eu resolvi ter aí uma sociedade com meu irmão. E a gente comprou uma franquia na área de sistemas aplicada ao pequeno varejo, em sistemas online, né, em 2011. Fiz todo o treinamento, fiz todo o meu processo de desligamento com essa empresa, meu aviso prévio, todo o processo aí para encerrar esse ciclo, né, de 6 anos e meio. E aí comecei, encerrei em dezembro, em janeiro eu comecei realmente aí com o processo da franquia. Então veio realmente uma grande aprendizagem nessa questão de empreender. Porque enquanto eu estava trabalhando, pergunta se eu tinha tempo para poder fazer uma análise de mercado, para avaliar se aquilo que eu queria, que eu estava pretendendo comprar, realmente tinha aderência na cidade que eu estava. Se eu ia ter público, se eu ia conseguir. E para quem vende a franquia, para o franqueador, ele te vende um céu maravilhoso. É tudo muito lindo, é tudo muito cor de rosa, é maravilhoso, vai conseguir aplicar. Quando eu fui para a empresa, que foi no Sul, fazer todo o treinamento, eu fiquei encantada com o sistema, com tudo que ele permitia. E voltei cheia de gás. Só que tive uma coisa. Primeiro, não era a minha área trabalhar com sistemas, implante de sistema, essa área do meu irmão. Ele tinha essa expertise. E ele estava a 1.200 quilômetros de mim. E aí, quando eu comecei no início do ano a visitar as empresas, primeiro eu peguei o mercado aqui da cidade, aí eu comecei a me decepcionar. Primeiro porque eu fui percebendo que o pequeno varejo, as pequenas lojas, em sua grande maioria, elas não trabalham com tudo sistematizado e dentro da legislação. E esse sistema ele não me permitia burlar. Então, por exemplo, se você chega numa papelaria, você muitas vezes recebe como comprovante de compra só o cupomzinho do cartão, você pagou no débito ou no crédito, ou quando eles te entregam um outro cupom, você olha e fala, não tem validade fiscal, não é um cupom fiscal. E o sistema que eu estava oferecendo, ele não permitia esse tipo de situação. E aí eu fui rodando as empresas. Visitei cidades como Uberaba, como Uberlândia, e fui visitando, visitando, visitando. E aí, quanto mais ia, mais eu percebia que aquele sistema ele foi feito para trabalhar com a venda em franqueador. Então, você vende, por exemplo, para o franqueador e todas as franquias trabalham com aquele sistema. E eu fui percebendo que eu fui vendo as franquias aqui na minha cidade. entendi. E para o pequeno eu não ia conseguir emplacar. Então começou a gerar em mim aquela insatisfação, fora a cobrança por resultado, porque eu tinha um sócio
E ele esperava também, ele tinha uma expectativa de que começasse a ter retorno pelo investimento que a gente fez. Até porque Foram 6 MEI meses. nem precisa emitir nota fiscal, né? Só quando é de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Exatamente. Então, para que que ele vai Exatamente emitir o isso. cupom, né? E a E aí intenção quando era pequenas empresas, né? era pequenas empresas, e aí pergunta se o franqueador me avisou sobre isso. Não, aprendi realmente na prática. Mas aí também eu aprendi uma grande lição. Primeiro, assim, ó, a gente na vida a gente tem início, meio, mas nós precisamos também ter fim. Então fica aqui para todos os que nos acompanham aquela pergunta assim: o que na sua vida hoje precisa ser encerrado? Mais importante do que dizer um sim é aprender a dizer um não e falar: olha, agora eu vou parar por aqui. Eu vou encerrar. E como que eu vou fazer esse processo de encerramento com respeito, com honra, da melhor maneira? Porque isso, Flaviane, nos libera para outras possibilidades. E aí, quando chegou em julho, meu irmão veio passar férias aqui, eu chamei para uma conversa e falei para ele, falei, olha, eu não sei se você quer continuar com esse processo na sua cidade, no seu estado, mas eu não quero mais. Né? E até porque senão a gente ia começar a se desgastar e isso ia desgastar também a nossa relação de família. E assumir o meu risco daquilo que eu investi, dos 50%, da mesma maneira ele. Foi uma decisão dele também não continuar, porque ele já trabalhava com uma outra empresa. E aí, uma semana depois, eu vi uma oportunidade de trabalho como analista de RH numa empresa aqui na cidade. E eu me candidatei. Participei do processo seletivo, passei. O objetivo era que eu implantasse dentro dessa empresa uma universidade corporativa. E aquilo me motivou. Porque realmente eu sabia o que eu estava fazendo, já tinha uma experiência, mas mais uma vez foi assim, a pessoa mesmo me questionou assim, mas você ganhava do que eu estou te oferecendo? E eu falei, não, não tem problema. O que me importa realmente é a oportunidade do que eu posso oferecer, do que eu posso fazer. Eu acho que acredito muito que a remuneração ela é a consequência do trabalho bem desenvolvido. E aí, com 3 meses nessa empresa, além de todo o processo já implantado da universidade corporativa, já rodando, meu salário já tinha subido em 30%. Então, assim, o reconhecimento por aquele trabalho já estava acontecendo. E aí eu falo assim, eu sou muito grata a todas as empresas que eu passei, mas essa última, que é onde eu fiquei até do final de 2018, eu falo que foi tipo após o mestrado, o doutorado em todas as outras, né, que eu tive a experiência, porque lá no primeiro momento, né, os primeiros 2 anos, eu estava realmente como supervisora da universidade corporativa. Eu trabalhei muito aquele lado do RH bonito, florido, onde eu tinha um percentual alto do planejamento orçamentário para investir em desenvolvimento de pessoas. Então, as pessoas eram realmente treinadas, faziam cursos e eram enviadas, a gente tinha uma verba muito interessante. E aí chegou um determinado momento que nós fomos comunicados que metade da empresa ia ser dividido por áreas, né? Porque eu trabalhava com segmentos diferentes, e uma parte foi vendida para um fundo de investimento. E por um período aí de uns 6 meses, 8 meses, eu continuei trabalhando nas duas empresas. Eu ficava meio período em um, meio período em outro, também como supervisora da universidade corporativa. E entendendo um pouquinho do que era esse processo de trabalhar agora com, não como uma empresa familiar, que é o que eu vi, né? Toda a minha experiência foi com empresa familiar, mas com um fundo de investimento. E aí passou um período, eu fui convidada a assumir o RH dessa empresa. Então, me desliguei da outra. E quando eu fui convidada a assumir o RH da empresa, eu também fui convidada a deixar a universidade corporativa. Porque, na realidade, essa nova posição, ela me permitia trabalhar todos os subsistemas de RH. E, nessa época, eu tinha acabado de terminar uma pós em gestão estratégica de pessoas. Então, foi assim, uma semana depois eu recebi o convite para assumir o RH. Todo o conteúdo fresquinho na cabeça. Mas, assim, o que aquela empresa demandava? Né, o que era realmente a necessidade, o que ia ser possível fazer diante de tudo aquilo que eu tinha acabado de aprender. E aí eu vivi um período, que eu falo de 2015 a 2018, onde eu conheci muito o que é ser um RH de custos. Né? Porque o fundo, ele vem, ele compra uma empresa, ele faz seu investimento, mas ele quer entender todos os custos, onde que a gente pode reduzir,
fazer de uma maneira O melhor, inverso do talvez outro. até inovar ao invés do outro. O outro eu tinha 4% da folha de pagamento para investir em treinamento. E o dinheiro era tranquilo. Hoje não, hoje eu não tinha mais nada para investir em treinamento. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu treinamentos de liderança, onde boa parte eu ministrei, e a gente treinou desde o CEO da empresa, os encarregados, a gente foi descendo todos os níveis de liderança, mas na maioria das vezes tudo com recurso interno ou algumas parcerias. Outra coisa que veio muito assim, ó, me passa todos os custos que você tem por colaborador. Então eu trabalhava muito em função de planilha de Excel, o dia todo, 9 horas por dia ali, às vezes em casa ainda complementando. E aí eu tive que rever todos os contratos com fornecedores de benefícios, sempre nessa linha. Como que eu posso, por exemplo, pegar um convênio médico, que é tão importante para os colaboradores, mas fazer uma melhoria, uma redução de custos, sem que eles percam realmente na qualidade do atendimento? Como que eu vou pegar, por exemplo, um convênio odontológico, um auxílio combustível? Então, nós passamos um período de negociação com todos os fornecedores. Isso foi bom, porque mais uma vez eu trabalhei a questão da negociação, e aí ver a melhor maneira, fazer de uma forma diferente. E a partir daí começar a fazer também assim, ó, o que foi exigido? Eu quero uma planilha com tudo que é gasto com cada colaborador, e onde que nós podemos enxugar em questão de pessoas. Então essa é a parte mais doída. Né? O que eu vi, por exemplo, eu fui muitas vezes em reunião, né, nesse fundo de investimento em São Paulo, e aí você olha as pessoas como número. Então eu tenho em determinada área, quantas pessoas eu tenho nessa função? Não, isso aqui está muito, você pode tirar tanto. E é terrível, porque aí você aprende um RH totalmente diferente e de repente você está diante de uma empresa que a visão realmente é números. Isso foi me trazendo uma preparação mais emocional, né? Para você entender assim, o que, que eu posso, o que, que eu não posso, o que, que é meu, o que, que não é, até onde eu vou. E ao mesmo tempo olhando para as pessoas e cuidando para que a gente pudesse fazer a coisa da melhor maneira possível, né? De É, forma porque justa. funcionário, quando você dá, por exemplo, um benefício, um cafezinho, se você tira aquele cafezinho, já é um motivo de desmotivação, né? E nós fizemos alterações nesse sentido. Pra você ter uma ideia, a gente tinha comemorações de aniversário uma vez por mês, comprava-se tudo, daí a pouco nós passamos a produzir internamente. E as pessoas começaram a trabalhar, não, eu posso fazer tal coisa. Nós não deixamos de comemorar, mas a gente reduziu o custo com aquilo porque a gente passou a fazer internamente. Então, isso nos desperta para se eu posso fazer diferente, eu Entendi. posso fazer melhor. Então, Pensar em isso é alternativas. e não deixar realmente de fazer. E houve muitas demissões, houve, mas pessoas que realmente foram enxugadas, setores que foram sendo mudados, mas ao mesmo tempo quem ficava, a gente começava a ter uma coesão muito grande. Então é importante a gente pensar assim, eu faço mais com menos. Menos pessoas, menos recurso, mas com mais união, com mais um trabalho melhor em equipe. Eu falo que tudo que eu consegui durante esse período foi uma grande equipe que estava ao meu lado, não em quantidade de pessoas, mas é uma equipe pequena que fez muito, porque a gente não atendia só a nossa cidade, nós atendíamos São Paulo, a gente atendia Rio de Janeiro, outras unidades e a gente fazia tudo à distância. Então foi realmente assim, fruto de todo esse trabalho em equipe. E aí começou um período, foi final de 2018, que começava muito assim, ó, calcula para mim se eu for demitir toda essa unidade hoje, quanto que ficaria? E nenhum sistema te oferece esse cálculo em 30 minutos. Tá? Ele te permite realmente fazer, juntar tudo, benefício, tudo que você teria que descontar, como que seria esse processo de rescisão. E isso começou a me deixar muito inquieta. E aí, quando foi no dia 1º de janeiro de 2018, final de 2018, não, foi 2017, 1º de janeiro de 2018, descansando aqui, né, do Réveillon, eu comecei a quebrar a cabeça aqui com uma planilha. Eu preciso juntar essas informações, eu preciso ter uma forma que eu consigo ali em 30 minutos, 40 minutos, calcular tudo, mais próximo. Eu trabalhei para ver na tarde toda e eu consegui. No final do dia, quando eu vi que eu conseguia lançar alguns dados, buscar as informações daqui e dali, mesclar, juntar e ter uma previsão com um percentual de erro muito pequeno, que aí eu fazia a comparação, aquilo para mim foi realmente uma grande aprendizagem, foi uma realização muito grande. E mal eu sabia que eu ia precisar usar aquilo daí algumas semanas.
Então, o que aconteceu? No meio de janeiro de 2018, me pediram para a decisão de metade da empresa inteira. Por mim, aquilo era um cálculo, né? Porque o fundo, ele vem, ele trabalha esse investimento, ele fica um período, mas daí a pouco ele vende. E aí comunicaram que metade da empresa foi vendida para uma outra empresa. Então começou todo o processo de transição, desligamento da metade, como que seria essa nova adaptação, quem ficaria aqui, que aí era o mais doído, né, quem continuaria. E aí, durante todo esse mês de final de janeiro, fevereiro, a gente foi fazendo o processo de desligamento, de transição. Essa empresa aproveitou muito da área operacional, que ficava realmente no campo, mas do administrativo ela já tinha, né, sua equipe formada, então as oportunidades foram muito poucas. E ao mesmo tempo eu sempre deixava livre para a equipe o seguinte: nós vivemos o presente. A gente não tem certeza aqui, eu não tenho uma garantia de uma carreira que eu vou ficar até aposentar. Então, o que eu tenho hoje é isso. Eu não vou fazer uma dívida para dividir em 10 meses, porque eu não sei se amanhã eu estou aqui. Então, isso também nos ensina a trabalhar e a viver dentro do presente, né? E ao mesmo tempo, eu deixava aberto para a equipe, para buscar novas oportunidades. Então, tinha uma relação de muita honestidade, porque eu não queria também que as pessoas simplesmente ficassem, depois fossem surpreendidas com uma demissão. E aí nós fizemos o processo, fizemos toda a adaptação, tanto estrutural, de prédio, de local, de equipe. E aí o presidente falava para a gente assim, ó, agora vocês podem ficar tranquilos, porque assim, o fundo não pretende vender essa empresa, pelo menos dentro de 2 anos. O resultado que a empresa vai dar em 2019 é muito interessante, e aí pelo menos até o final de 2019 vocês estão seguros. Mas mesmo com essa fala, isso não transmitia segurança para a gente. E isso começou a me trazer uma inquietude. Então, eu falo assim que algumas coisinhas que eu trouxe hoje para deixar como dica. Primeiro, assim, ó, tem momentos na nossa vida que a gente precisa pôr. A gente precisa trocar ideia com uma pessoa-chave. Identificar essa pessoa é o mais importante para o seu propósito, para aquilo que você quer mudar. Porque às vezes a vontade está aqui dentro. Mas será que é esse o caminho? Será que eu tenho habilidade suficiente, competência suficiente para investir nisso? E aí eu, em conversa com um médico homeopata, que eu considero assim como um amigo, um orientador muito grande, eu contei para ele tudo que a gente estava vivendo no período de transição e a minha vontade de aproveitar aquele momento que eu tinha emprego, que eu tinha um bom salário, para investir em algo que, se caso acontecesse alguma coisa, eu tinha a oportunidade de atuar no mercado como autônoma, porque eu não estava pensando mais em eu vou pleitear uma vaga, eu quero ser uma analista, até porque eu sabia que pela minha experiência, pelo meu patamar de salário, na minha cidade, eu não ia ter muita facilidade para me ingressar novamente no mercado. As pessoas me olham e muitas vezes falam assim, você é cara para a gente, não tem como te contratar. E aí eu já comecei a pensar, e ele falou assim para mim, eu lembro direitinho, olha, tantas pessoas no seu lugar estariam às vezes mais tristes, deprimidas, ansiosas, e você está buscando algo mais. Interessante essa forma de pensar, o que, que eu posso fazer caso venha acontecer. E ele falou comigo assim, por que, que você não faz um curso de formação em constelação sistêmica? Você tem toda uma vivência em empresa e você poderia aplicar essa ferramenta, essa terapia dentro do ambiente organizacional. E isso foi muito lindo, porque assim, ele é um constelador, né? Ele estava me incentivando a fazer um processo semelhante ao que ele também já fazia. E eu saí daquela consulta inspirada. Ele até me indicou uma empresa, comecei a buscar, não deu certo nessa. E de repente, assim, do nada, eu falo que aí quando a gente almeja, quando a gente quer muito, o universo conspira a nosso favor, né? Eu encontrei uma turma que ia começar no mês de maio. Eu teria que ir para essa cidade uma vez por mês, seria o curso todo sábado, no sábado e no domingo o dia todo. Eu fiz a matrícula e comecei o processo. Só que não começou em maio, porque aí teve a greve dos caminhoneiros. Aí eu comecei em junho, foi no final de semana que estava o auge da greve, né? Aí comecei em junho, fiz o meu primeiro módulo. E realmente foi um período de muitas e muitas transformações na minha vida em questão de autoconhecimento. É, e dando sequência ao trabalho, quando foi no dia 6 de julho, o presidente chegou e nos comunicou que o resto da empresa tinha sido vendida. Então, pensa, se eu não tivesse nesse curso, se eu não tivesse buscado essa formação, como é que estaria o meu emocional naquele momento? Como é que eu daria suporte para a minha equipe?
Então, para a gente, assim, nós conseguimos reagir de uma maneira muito tranquila, graças a Deus. Porque a gente já vinha todo mundo pensando em algo mais, o que, que eu posso fazer. Eu tinha pessoas na minha equipe que também já estavam numa outra formação, buscando um desenvolvimento de carreira. Eu dei a liberdade para as pessoas imediatamente começarem a participar de processos seletivos. E esse período de desligamento e transição, ele durou até o final de outubro, né? Até eu fazer a minha rescisão, que foi a última, né? E dando suporte para a empresa que comprou, que era uma empresa de fora. Então, assim, a empresa, ela continuou unidades numa outra área dentro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu teria possibilidade de continuar? Sim, desde que eu tivesse a disponibilidade de mudar para lá. Mas não era a minha realidade naquele momento, eu não tinha, né, esse interesse. Então, fazendo o curso, isso foi me dando suporte para fechar esse ciclo. E o que, que a constelação trouxe para mim naquele momento? A possibilidade de, por meio de exercícios sistêmicos, testar as possibilidades. Ah, será que eu vou abrir uma consultoria de RH? Será que eu vou fazer isso? E a gente fazia os exercícios lá e testava, e você mesma já participou de um exercício sistêmico de tomada de decisão. Você sabe quanto que é importante a gente sentir isso no campo morfogenético, quanto é importante a gente, porque aquilo que a gente tem na razão, nem sempre é o que a gente tem na nossa alma. O que, que a nossa alma quer? Né? O que, que realmente vai nos conduzir por um caminho mais promissor. E eu lembro que num desses exercícios, a pessoa falou para mim assim, não é a hora, não é uma coisa estável. E aí, num outro exercício sistêmico, eu percebi assim, a pessoa falou, você tem potencial para aquilo, eu confio em você, mas eu respeito o seu tempo. Então, esse tempo não é o tempo do relógio, é o tempo da nossa alma. Eu confio muito hoje, Flaviane, num termo que chama o curador ferido, que é de Jung. O que, que ele fala sobre isso? Que muitas vezes, para eu poder ajudar o meu cliente hoje, eu tive que curar as minhas feridas. Eu tive que passar por um processo de transformação, de olhar para dentro de mim, de perceber as minhas crenças limitantes, de perceber aquilo que me travava, para me libertar. E isso não adianta falar assim, ó, em 3 meses eu vou estar pronta. De repente, para você, em 3 meses você consegue, mas para mim eu precisei de mais tempo. E eu lembro que no último módulo do curso, a pessoa falou para a gente assim, fique tranquilo, vocês vão sofrer por mais 1 ano e meio, 2 anos. E foi exatamente isso. Porque o tempo começa a trazer do seu inconsciente, precisa ser olhado. Tudo aquilo que precisa ser compreendido, que precisa ser perdoado, que precisa ser curado, para que você possa se restabelecer. E se você vai para um novo empreendimento, você vai mais inteiro, né? Você vai mais tranquilo, você vai mais aberto, e aí você consegue realmente fazer um bom trabalho. E eu comecei a fazer alguns atendimentos, mas eu sentia, de repente, com alguns clientes, que tinha pessoas que não precisavam só da constelação. Tinha pessoas que precisavam de algo mais, ela precisava de um acompanhamento, ela precisava de um plano de desenvolvimento, ela precisava de algumas sessões a mais. E nesse período todo eu já fazia análise de perfil comportamental, porque eu já tinha me especializado nisso. Eu fazia todo um trabalho aplicando tudo que eu aprendi em relação à programação neurolinguística. Mas e aí? Que algo mais? E aí me despertou o interesse pelo coaching. Né? E assim, no primeiro momento eu tinha muita aversão ao coaching, até porque eu ouvia falar assim, ah, não, isso não funciona, isso aí é só para enrolar as pessoas. Então eu também tinha, eu tinha um pé atrás. Um E eu comecei até preconceito. a fazer um preconceito, exatamente. E até pelo que eu ouvia dizer, né? Então a gente escuta uma pessoa falando, tal, mas você não conhece. E aí eu me inscrevi, comecei o curso, e eu vou te falar assim que foi uma grande transformação na minha vida, tanto de quebra de preconceito, quanto de complemento ao que eu tinha feito na formação de constelação sistêmica. Né? Hoje eu falo que, e não é só fazer o curso, é vivenciar, é sentir cada dor, é ter a coragem realmente de se enfrentar, sabe, de mexer lá na ferida e principalmente assim, ó, de resgatar tudo aquilo que está adormecido dentro da gente. Eu falo que, por exemplo, na sua essência, como que é a sua espontaneidade, a minha alegria de viver, a minha forma de ser, por que que isso estava tão abafado, né? E eu precisei de muito tempo para isso. Né? Eu tinha aulas e vivências que eu fazia que eu levava 2 semanas sem querer voltar e olhar para o curso. E aí à noite, e é muito interessante porque à noite, antes da gente deitar, nosso inconsciente começa a trazer para a gente aquilo que é importante ser olhado. E a gente precisa dar atenção para isso.
né? E eu comecei a fazer esse processo e eu falo para você assim que é uma transformação que vem acontecendo no decorrer do tempo hoje, né? Eu peguei todo o processo que eu aprendi no coach, cada ferramenta, cada processo, e eu fui revisando, sabe? E aquilo que eu testava em mim, eu pensava assim, se isso funciona, poderá funcionar para o meu cliente, mas se isso não funciona, eu não tenho coragem de aplicar. E eu fiz toda uma revisão realmente da metodologia. Hoje eu falo que eu tenho o meu projeto, eu tenho um programa que chama Evoluir na Prática, que são degraus. Tem pessoas, e nesse tempo todo, eu falo assim, eu tive pessoas que queriam migrar de carreira, porque trabalhava mais de 20 anos dentro de um escritório, com a parte de engenharia, com aquilo, e a pessoa queria alçar esse novo voo. Então ela fez algumas sessões comigo para se conhecer, para entender assim, olha, eu tenho habilidades para isso, eu tenho competências, aonde é meu ponto fraco. Ah, mas eu não tenho, eu tive uma pessoa que falou assim, não tem características empreendedoras, então eu vou ser um eterno subordinado, porque realmente meu perfil comportamental ele se adequa mais a isso, mas não é isso que eu quero. E aí a gente começou a fazer um plano para que essa pessoa pudesse desenvolver as habilidades necessárias para empreender. Né? Tem pessoas que já têm mais naturalmente isso, outros não. Aí a gente trabalha para desenvolver. Então eu falo que assim, uma dica que eu deixo muito é pessoas chaves, essas mentorias, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser um grande amigo, mas não são muitas pessoas. Então, se você tem um sonho, procure pensar assim, quem são as chaves que nos meus momentos de glória, elas estão vibrando comigo, me apoiando, festejando. Nos meus momentos de fracasso, elas estão ali para me ajudar, para me pontuar, mostrar aonde eu errei, o que eu posso ser melhor. Porque não é todo mundo que vai fazer isso pela gente. E você, pela sua experiência, já passou por isso. Então, a gente identificar essas pessoas. Em segundo lugar, ter um objetivo principal definido. Então, se você hoje quer montar sua loja infantil em casa, e esse é seu objetivo, e eu falo que dessa frase, a tônica está na palavra definido. Eu tenho que definir. E aí o autoconhecimento te ajuda. Eu falo que naquela época, lá em 2011, se eu tivesse uma Flaviane que pudesse me mostrar o caminho das pedras, por onde eu vou, o que, que eu posso fazer, quais as dicas, talvez eu não teria errado. Né? A escolha do tipo de franquia, eu não teria ido por esse caminho, mas não tinha isso. Né? Então a gente vai muito por erro e tentativa. Hoje o seu trabalho permite que as pessoas, já por meio da sua experiência, tenham todo um aparato que vai realmente ajudar a pessoa a fazer um caminho mais assertivo. Né? E esse objetivo principal definido, às vezes ele é difícil de encontrar. Mas nós, por meio do autoconhecimento, a gente consegue. E aí, se você está numa carreira, eu falo muito assim, ó, se você está dentro de uma empresa hoje, tem vontade de sair, então busca se conhecer, busca todo esse processo para você fazer uma migração e que você tenha a possibilidade de ter um sucesso maior. E a autoconfiança. Então, assim, ó, como é que a gente vai trabalhar essa questão da autoconfiança? Eu tenho as habilidades necessárias para esse empreendimento, para o objetivo principal definido? Eu tenho todos os recursos, os conhecimentos, e quando a gente fala em recursos, entra muita questão do dinheiro, né? Como que eu vou largar o meu trabalho hoje para investir, e aí se eu ficar sem emprego, o que, que vai acontecer? Primeira coisa, começa a pensar no seu orçamento familiar, né? E dá para a gente fazer uma revisão em cima disso. Uma das coisas que eu aprendi quando eu saí da empresa e tudo foi pegar todo o nosso orçamento familiar e tudo aquilo que eu aprendi lá, assim, ó, o que, que eu posso melhorar, mas que eu melhoro a qualidade, mas eu vou diminuir o custo e eu não vou deixar de ter. Vou te dar um exemplo disso na internet. Hoje eu pago 50% do valor que eu pagava de internet naquela época. E hoje eu tenho uma internet com uma qualidade superior, onde a gente tem praticamente 3 pessoas conectadas o tempo todo aqui, agora na pandemia, então, com o ensino Com as online, né? aulas. Com as aulas online, porque aí eu tenho uma filha de 10 anos, um filho de 17 anos, o tempo todo conectado, e eu consegui reduzir em 50% o valor. E o tempo todo a gente tem que estar fazendo isso, numa vez só não, porque eu percebo assim, você fecha um plano hoje, daqui a pouco eles já têm um plano melhor por um valor mais acessível. Aí você começa a fazer a revisão em cada conta. E é importante a gente olhar o seguinte, qual percentual você gasta do seu orçamento com lazer? Porque muitas vezes
a gente não registra isso, e isso às vezes ocupa de 30 a 40% da nossa renda. Hoje, na pandemia, está um pouco mais restrito, né? As pessoas não estão saindo tanto, mas o que eu gasto com isso? O que eu poderia gastar menos e me divertir da mesma forma? Então, a Uhum. gente consegue observar alguns pontos que você vai conseguindo fazer uma economia. E se você começa a guardar esse dinheiro, eu lembro que há um tempo atrás, uma conversa nossa mesmo, né? O Rodrigo comentou assim, às vezes a gente, para sair de uma empresa, nós precisamos ter uma reserva de pelo menos 6 meses de salário para nos dar essa garantia. E hoje, dependendo do negócio, eu te falo que é até um ano, tá? Para que você tenha, assim, um período que você sabe que suas despesas, elas estarão tranquilas e você terá esse tempo para investir, para prospectar clientes, para correr atrás, para fazer esse investimento. Então, dependendo do negócio, você vai precisar de um tempo mais. E isso é o que vai te manter, que vai te dar um pouco mais de paz, de tranquilidade. Quando a gente fala em objetivo principal definido, é importante pensar assim, ó, se o que eu quero ele vai me trazer paz e prosperidade, e ao mesmo tempo ele vai trazer paz e prosperidade para as outras pessoas. Eu não vou infringir os direitos das outras pessoas, muito pelo contrário, eu vou trazer um bem às outras pessoas, porque aí dá certo, Isso. sabe? Se olhar para dentro, né? E é um pouco disso mesmo, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito nesse período é observar também o nosso biorritmo, nosso corpo, né? Em que momentos do dia eu consigo ser mais produtivo? Como que eu vou encaixar as atividades que exigem maior criatividade, maior produtividade, em qual momento do meu dia? E quando a gente está dentro de uma empresa, você não tem essa possibilidade. Não. Você começa ali 7 horas da manhã, 8 horas, você tem que fazer as entregas e você vai se adaptando. E eu consegui perceber nessa minha vida hoje como autônoma, que Angelina, por exemplo, eu sou muito mais criativa e produtiva a partir da 1 hora da tarde. E no período da manhã eu consigo colocar as minhas atividades que são mais automáticas. Então eu tiro hoje o meu período da manhã para cuidar da família, para cuidar do almoço, para cuidar da casa, do Que ela é estudo dos mãe filhos. também, viu, gente? E com uma filha de 10 anos, a gente tem que acompanhar muito a questão ainda dos estudos, né? Da preparação para as provas. E aí, a partir da tarde, muitas vezes eu vou de 1 até 8 horas da noite. Eu tenho muitos clientes hoje que eu trabalho online e eles trabalham o dia todo. Então, eu só posso fazer o atendimento deles à noite. E para mim é muito prazeroso, porque realmente é o horário que eu sou mais produtiva, eu sou mais criativa. Então, veio de encontro ao próprio biorritmo, né, de vida também. Isso, nó, fantástico, assim. Amei a história. Tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente também gostou. E eu fui anotando algumas coisas aqui para a gente fazer um resumão, Tá bom? que foi o primeiro ponto que você colocou, que foi fazer o que gosta, né? Uhum, Sempre lembrar também que você não está presa, a porta está aberta, né? Você está numa gaiola, mas a porta está aberta, né? o tempo todo. Que para fazer vendas a gente precisa de técnica, né? Que foi uma Ter um parte que passo a você e passo, ter um passo a também. passo. Treinar, aprender e se jogar mesmo, sabe? Não Isso. existe como vender melhor, sendo que você não teste isso, tá? Eu falo que eu tinha tanta técnica de vendas e um dia eu fui visitar uma empresa no Sul e que era uma empresa de metodologia de vendas. E aí quando eu estava na sala com a pessoa, eu vi um quadro no fundo que tinha todo o passo a passo de vendas. E tudo que eu falava, eu ia olhando e pensando assim, já fiz esse passo, já fiz esse outro. E foi muito gostoso, sabe? Aham. Saber que a gente tem condição realmente de entregar. E quando você tem uma metodologia, fica mais fácil. Isso, exatamente. Outra coisa também que eu achei importante é a gente entender que faz parte, né? Ser grato o que que aconteceu. Se você hoje trabalha, né, numa empresa, ou já trabalhou, tudo foi importante para você chegar até onde você está aqui, né? Eu falo que é um funil, né? Veio se abrindo, fechando, fechando, para consolidar e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu realmente sou muito grata a toda essa história de trabalho, a todo momento de CLT, para que eu pudesse hoje fazer as atividades que eu faço, né? Realmente com muita gratidão.
Outra coisa também é que eu percebi na sua história, na minha e que tá, acho que na história de todos, só que algumas pessoas não percebem que a gente está o tempo todo vendendo. Porque as Você pessoas vende têm, a sua imagem. eu recebo às vezes assim, ai, será que eu vou conseguir vender? Será que eu tenho habilidade para vender? Às vezes até pode ser que não tenha habilidade, igual você falou, às vezes precisa ser aprimorada, né? Uhum, Mas todos nós estamos vendendo o tempo todo, né? uhum. E aí você vende ideias, né? Você vende relacionamento. Você está se Sim, vendendo o tempo todo a sua imagem, mas quando a gente fala de um produto ou de um serviço, você precisa de uma metodologia. isso. E a questão que você falou também de quando você foi começar com a franquia, você não teve tempo de fazer análise de mercado, porque muitas mães pensam que para criar sua loja infantil é só comprar o produto e colocar aqui nas redes sociais que vai dar certo. E não é assim, você precisa ter conhecimento de mercado, precisa conhecer de produto, dos seus clientes, né? Tem toda uma Exatamente. estratégia, não é só comprar o produto e colocar aqui que vai dar certo. É, porque aí você vai aprender na prática e muitas vezes errando. E às vezes Isso, esse erro tem um custo, né? E às vezes a isso, pessoa tem que retroceder e voltar para o mercado, trabalhando aí como um funcionário, sendo que se ela tiver uma orientação maior, ela tem uma chance maior também de sucesso, né? E acho que é isso. exatamente esse trabalho que você tem oferecido. A franquia, que também você falou que nem sempre a franquia é a melhor opção, porque às vezes eu recebo também mensagem de mães. Aí essa franquia, o que que você acha, né? Tivemos aqui na cidade uma franquia de roupa infantil que eu acho que não deve ter durado 6 meses, no máximo um ano. É legal, assim, é muito atrativo, porque vem com todo um pacote pronto. Você tem toda a parte do marketing, toda a parte de material de expediente. Eles te oferecem realmente uma bagagem, mas eles te cobram por isso. E esse valor é caro. E daí, Isso, ao mesmo tempo, é um patrão, porque ele quer metas, ele estabelece meta para a franquia, você tem que atingir, você tem que correr atrás daquilo. Então, não adianta pensar que você vai ser um empreendedor totalmente autônomo, tá? São metas, você tem que cumprir, você tem que entregar. Então, eu hoje, Angelina, não vejo como o melhor caminho. e também a proposta que as mães querem, eu acho que não é ficar presa a ter metas. O que elas é que elas querem ter as metas pessoais delas. Que às vezes a meta pessoal dela, só de estar perto dos filhos, de ter flexibilidade de horário, às vezes nem é tão alta assim, sabe? Uhum. Cada É um tem um aquilo que é o padrão. necessário, é o que é necessário para você ter aí uma renda interessante, mas que te permita ter uma vida pessoal com maior qualidade. Porque eu falo que Isso, nada se paga hoje a oportunidade de trabalhar de casa, nesse período de pandemia, de poder estar próximo dos meus filhos, de auxiliar na questão do ensino-aprendizagem, porque eles dependem muito da gente. E se eu tivesse na minha rotina de viagens, de estar fora, eu não teria como dar esse acompanhamento. Então, realmente ficaria prejudicado, né? a questão que você falou também de sistema, eu tenho enfrentado muita dificuldade também com as mães em relação ao sistema, porque as pessoas perguntam, será que realmente é necessário? Será que eu não posso fazer isso na mão? E hoje já tem sistemas Pode, né, Flaviane? Mas o trabalho ele vai te dobrado. permitir fazer uma gestão adequada, ter um relatório que vai te permitir uma tomada de decisão mais rápida. Eu falo que eu fiquei muito encantada com esse sistema que eu trabalhei. Era lindo, só que realmente não era aplicar aos meus prospects aqui, mas realmente funciona. E para a mãe, ela quer economia de tempo, né? Porque esse tempo que ela pode ganhar, ela pode reverter com o filho, organizando outra coisa, se cuidando, né? Então, e a minha proposta que é mostrar, igual você falou, o caminho mais prático, mais rápido, né? E hoje você encontra sistemas gratuitos que te entrega tudo. Relatórios, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, de outras pessoas que se uniram para ajudar empresas, microempresas, a ter esse controle, porque eles viam que as pessoas não estavam preocupadas em ter esse controle e eles sabem o quanto é importante isso.
E o que que é importante nisso? É a gente abrir um pouquinho a nossa mente, o nosso coração para aprendizagem. Porque às vezes a gente tem uma certa aversão, mas justamente porque a gente tem medo da tecnologia. Isso. Então, se abrir a aprender, a investigar o que que isso pode me oferecer, o que que isso traz de ganho para mim, sabe? E embarcar nesse conhecimento. Porque É, realmente depois vai trazer agilidade, vai te trazer uma tomada de decisão mais rápida, porque você tem um relatório, você consegue avaliar. Então, se abrir, sair dessa zona de conforto e realmente dar oportunidade para o novo. isso, exatamente. É a questão também que você colocou aí da controle de custos que a empresa te exigia, né? O fundo te exigia, que na verdade na empresa também, na loja infantil também é necessário, né? Para você ter aí seu lucro, é comprar, saber negociar na hora da compra, ter o menor custo possível e conseguir vender o máximo possível. E é isso que vai te dar o maior lucro possível. Então, vai ter um controle também nos custos, sempre estar de olho ali nos custos para Eu falo você. que aí na prática a gente aprende realmente o que é administrar, né, o É, seu negócio. Eu aprendi muito a administrar o negócio dos outros, né? E agora eu estou fazendo isso por mim mesma. isso. Mas é isso. Isso, e também do que você falou, que foi uma parte que você falou que alguém ensinou para poder ensinar? Agora eu esqueci aqui, mas aí eu lembrei, porque eu vivenciei, né, a loja infantil para hoje estar aqui podendo ensinar, né? Então eu vivi igual A você questão disse. do curador ferido. É isso, você vivenciou Você passar por todo o processo, isso. você botar a cara a tapa, né, primeiro, aceitar passar pelo processo para que depois você pudesse ajudar outras pessoas. Né? Primeiro, Isso, a mudança ela tem que acontecer aqui internamente. E isso. aí depois a gente consegue ajudar os outros. É, Muito e foi. trabalho que você fez, né? Aí eu vivenciei tudo, vivi os desafios, as oportunidades, para depois estar aqui podendo ajudar outras mães e tentando evitar ao máximo que elas passem por essas pedras que acontecem no caminho, né? Que elas, que se acontecer, porque acontece, né? O mercado ele não é linear, né? Ele tem altos e baixos, mas para que a gente esteja mais preparada o máximo possível para quando vier esses desafios, né? Para conseguir contornar, né? É isso mesmo. E ainda poderia ficar aqui mais a manhã toda Teria mais pontuando. história para É, contar. é, ainda anotei mais um monte de coisa aqui que você falou que eu gostei. Mas nós vamos ter outras oportunidades para você trazer mais seu conhecimento. Tenho certeza que todo mundo adorou. Foi muito bom, muito construtivo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua evolução sempre, pela sua busca do conhecimento. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. Realmente espero ter contribuído um pouquinho, plantado uma sementinha no coração de cada um que nos acompanha, para realmente buscar os seus sonhos, para buscar o seu melhor, né? Para alçar novos voos, mas fazer isso com acompanhamento, com mentoria, com pessoas que realmente podem te ajudar a seguir esse caminho de uma maneira mais suave. Dificuldades a gente vai ter. Tá? Isso não é uma Vai. promessa de que vai ser tudo lindo, mas se a gente está preparada, a gente está mais forte. Né? E fazer essa rede de contatos de pessoas que realmente já passaram e que podem nos ajudar realmente na evolução. Foi um prazer. Sempre que você precisar, estou à disposição. Ah, tá. E conte comigo também no que você precisar. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E a gente vai conversando aqui nas redes sociais e se vendo. Ok, obrigada. Obrigada, Angelina. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.